de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Versículo 24. Vamos um pouquinho para frente. Os primeiros versículos, a semana passada a gente leu, agora a gente vai ler aí os outros versículos aí para a gente ganhar tempo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, 17, versículo 24. Você em casa também pode abrir a sua Bíblia, não é? Eu peço a você, meu irmão, encarecidamente, não é? A gente tem feito um apelo, nós conclamamos a você, meu querido, minha querida, né? Meu amigo, minha amiga, pode vir à igreja, né? Nós lhe aguardamos aqui, nós sentimos sua falta, tá bom? Nada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é melhor do que estar presencialmente na igreja, junto com os irmãos, não é? Sentindo aí o calor humano, um pouquinho afastado, todo mundo de máscara, mas é melhor estar na igreja, meu querido. Então, nós conclamamos a você, nos próximos cultos, esteja aqui junto conosco, né? Escola dominical, culto à noite, né? Quarta-feira, esteja aí conosco. Primeiro livro de Samuel 17, 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Esse homem não conhecia o coração de Davi. Que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Até aqui tá bom, meu irmão. Nós vamos orar. Tem pedido aí um pedido de oração, o irmão Edivaldo está fazendo um pedido de oração pela irmã Elisalma, né? E também pelo aniversário de casamento, 42 anos, né? Ele está agradecendo a Deus também pela essa dádiva, essa bênção que Deus lhes concede. E o outro não é bem um pedido, é um agradecimento. A irmã Sandra, né, agradece a Deus pela sua prima, Dani, né? Ela já está em casa, ela e a filha estão bem. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, né?
por esse pedido do irmão Edivaldo e os agradecimentos também. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, e te pedimos, ó Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou na semana passada, que hoje novamente o Senhor fale a cada coração, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ensinar, para fazer-nos, ó Pai, compreender a tua palavra. E eu te peço, ó Deus, pela vida da irmã Elisalma, tu sabes a necessidade, tu sabes do porquê. Clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor. Ó Deus, também o irmão Edivaldo agradece por estes 42 anos, ó Pai, de casado. Muito obrigado, ó Deus, por esta bênção, ó Deus, que ainda em nossos dias vemos casais que realmente demonstram fidelidade uns para com os outros, ó Deus, e realmente, ó Pai, um exemplo para nós na atualidade. E clamamos ao Senhor, ó Deus, abençoa cada casal, que o Senhor fortaleça o seu amor um para com o outro, ó Deus, abençoa os casais, ó Deus, dando discernimento, entendimento, compreensão. E, ó Deus, nós te louvamos pela vida da Dani. Muito obrigado ao Senhor. Muito obrigado pela tua boa mão que foi para com a vida desta mulher e para com a sua filha. Muito obrigado porque estão em casa, estão passando bem. Ó Deus, clamamos ao Senhor, ó Pai, pela tua igreja. Abençoa, fala a cada coração. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para nos ensinar nesta noite. Tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos, é em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amados, vamos continuar aí a mensagem aí desta noite, né, falando que as tempestades revelam sobre nós, não é? Como eu já disse a semana passada, tempestades podem ser como vista, né, nos nossos dias, né, nos dias de muitas pessoas, uma dificuldade, um problema que aparece, não é? E muitas vezes, meu irmão, estes problemas que nos aparecem, essas dificuldades, essas tempestades que vêm de encontro para nós, eu quero dizer para você nesta noite, ela não vem para te destruir, mas ela vem para te fortalecer, para fazer você um crente, um salvo em Cristo Jesus, melhor do que foi ontem, melhor do que foi o ano passado. As lutas, meu irmão, as dificuldades, as tempestades nas nossas vidas, ela tem essa finalidade também, de nos fazer servos melhores. Sabe, meu querido, quando a gente observa a vida de Paulo, um homem realmente ali sábio, um homem realmente cheio de sabedoria que Deus lhe deu, e ele via as lutas nem sempre como algo ruim em suas vidas, na sua vida. As tempestades na vida de Paulo muitas vezes eram uma oportunidade para ele crescer um pouco mais. Lembra lá do corinho, né, quando a gente canta, rompendo em fé, as tempestades com Cristo, meu irmão, com Cristo, a gente pode passar por ela. Com Cristo, você pode passar pela tempestade. Com Cristo, meu amado, você não vai sucumbir. Por que não, irmão Rubiano? Porque se Jesus está no barco, meu irmão, tudo vai bem. Quando eu penso nessa palavra, tudo vai bem, lembra daquela mulher que vai até Eliseu e ele pergunta, vai tudo bem? Vai tudo bem, mas não estava tudo bem. Havia uma tempestade, havia um momento ruim na vida daquela mulher, mas ela disse, vai tudo bem. Com Cristo, meu irmão, vai tudo bem.
As tempestades nós vamos atravessar, nós vamos passar por ela e nós vamos sair do outro lado. Portanto, em terceiro lugar, meu amado, o que ela representa em nossas vidas aí, irmão Rubiano? Além das duas primeiras coisas que a gente viu a semana passada, sabe, meu querido, o que as tempestades revelam sobre nós? Ela revela sobre nós um medo, muitas vezes, extremo. É assim que muitas vezes as tempestades aparecem em nossas vidas. Foi o versículo 24 que a gente leu. Diz lá o texto, meu amado, quando os homens viram, tiveram medo. Muitas vezes as tempestades em nossas vidas é assim. Ela se apresenta de um modo que a gente fala, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Sabe, meu amado? Nós, como seres humanos, muitas vezes nós tememos as tempestades que nos levantam sobre nós. E muitas vezes ela causa um medo muito grande em nossas vidas. E vem a pergunta, será que eu vou suportar mais essa situação? Será que eu vou aguentar mais essa tempestade na minha vida? Ela causa um medo extraordinário. Foi o que causou. Quero ler de novo com os amados irmãos. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Olha o versículo 24 de novo, meu querido. Porém, todos os homens, a palavra de Deus diz que foi todos os homens ali de Saul. Todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Uma tempestade que se levantou um certo tempo na vida daqueles homens. E realmente eles ficaram com medo. Aí o versículo 25 diz o seguinte: e dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que eu feri, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Pergunto a você, meu querido, que tempestade grande tem se levantado na sua vida? Qual é a tempestade que tem se levantado, meu irmão? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você está olhando para a tempestade? Você está olhando para o problema? Ou você está olhando para o Senhor? Essa é a diferença, meu irmão. Aqui está uma diferença muito grande. Quando a gente, meu querido, quando os nossos olhos é voltado somente para a tempestade ou para o problema, é lógico que a gente vai ficar com medo. E foi isso que tomou conta destes homens aqui. Realmente algo que tomou conta. Era um homem, meu irmão, de uma estatura descomunal. Eles nunca tinham visto um homem daquele tamanho. Sabe, meu querido, se a gente olhar somente para a tempestade ou problema, meu irmão, a gente vai sucumbir sim. Nós não vamos pensar que nós vamos conseguir ter êxito em algum momento, não. Mas porque os nossos olhos não estão olhando para o lugar certo. Quando não olho para o lugar certo, meu irmão, não vai. Quando você olha somente para o problema, você se esquece daquele que é maior do que todos os problemas. A semana passada eu não li o texto, mas eu quero ler com você nesta noite, Salmo 121. Abra aí a sua Bíblia, vá um pouquinho à frente, olhe aí, repare aí, meu amado, repare aí, volte os seus olhos, não é? Para o Senhor. Eu quero ler com os irmãos, esse texto é um texto extraordinário, é um texto maravilhoso, onde realmente o salmista estava ali num momento difícil, num momento complicado da vida, mas ele fez uma coisa, meu irmão, importante, que todos nós devemos fazer quando as tempestades se levantam.
Eu sei que a nossa tendência, muitas das vezes, é olhar para o problema, não enxergar a solução. Antes desta mensagem, meu querido, antes de eu preparar esta mensagem, uma quarta-feira que o pastor esteve pregando aqui, o pastor estava pregando e Deus estava falando no meu coração ali sentado. Eu e o João estavam ali, eu acho que no segundo foi terceiro branco. E o pastor pregando e eu anotando e Deus falando no meu coração. Uma luz no fim do túnel. Esse foi o tema que Deus me deu. E realmente eu estava ali e fiz o rascunho e falei, essa vai ser a mensagem que eu vou pregar na próxima quarta-feira. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus desígnios. Então, meu amado, eu assentado à minha mesa num belo sábado, Deus me deu esta mensagem e realmente eu quero compartilhar com você. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? De onde vem a minha fortaleza? De onde vem, meu amado, força para vencer a tempestade? É de lá. É do alto, é do Senhor, mas o salmista não para por aí. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tira os teus olhos, meu irmão, tira os teus olhos do problema. Não olha. Sabe, meu querido, olhe com os olhos da fé. Veja, meu irmão, veja com os olhos da fé, acredite piamente nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor, para você vencer este medo que a tempestade causa em tua vida. Sabe, meu querido, nos últimos tempos nós estamos vivendo um medo, não é? Um medo muito grande. Qual medo, irmão Rubiano? Covid-19, meu amado. Não é brincadeira. Tem medo não, irmã? A irmã Iva falou que não tem medo não. É, minha irmã, glória a Deus por isso. Quem será contra nós? Mas nenhum problema. A irmã Iva está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é verdade, meu amado. Quando o salvo em Cristo Jesus está confiante igual a irmã Iva, é assim que nós vivemos. Mas tem muita gente, meu amado, que está com medo, vive com medo. Não tem Deus, né, irmã? Sabe, meu querido, está com seus olhos no lugar certo, está olhando para a direção certa, o medo vai embora. O medo vai dissipar. Volte aí, por favor. Volte aí que eu tenho que correr aqui. Volte aí para o livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo, agora eu quero ler com os irmãos, 26 a 29. Se os nossos olhos estão no Senhor, não vamos temer o medo. Não vamos temer o medo. É exatamente isso que Davi vai demonstrar aqui. Olha os versículos 26 em diante. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Então Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes as poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30.
E desviou-se dele para o outro lado e falou conforme a palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, anunciaram ao rei Saul, que mandou chamá-lo. Sabe, meu irmão, quando a gente tira os nossos olhos do problema e coloca os nossos olhos no Senhor, a gente não tem medo da aparência da tempestade. Nós não vamos ter medo do que realmente a tempestade pode parecer para nós. Sabe por quê, meu irmão? Davi aqui estava vindo para trazer ali alimento para os seus irmãos. E Davi realmente ouve ali a conversa daquele povo, daqueles homens amedrontados, com medo. Mas Davi não estava com medo. Quando Davi viu aquele homem, disse: quem é este incircunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? É exatamente aquilo que a irmã Iva estava dizendo, meu irmão, que eu disse anteriormente. Davi, os seus olhos não estavam no gigante, não estavam na tempestade. Os olhos de Davi estavam realmente voltados para o Senhor, porque ele já havia passado por duas situações. Ele havia passado por um leão, pelo urso, e agora ia passar por uma terceira tempestade, o gigante. Sabe, meu querido, muitas das vezes vai se levantar sim essas tempestades em nossas vidas. Mas nenhuma delas, meu amado, nós vamos ser vencidos se nós estivermos com os nossos olhos no Senhor. Agora, se os nossos olhos estiverem no problema, se prepare, você vai ser derrotado, eu vou ser derrotado. Domingo, o pastor leu um texto maravilhoso, Salmo 118, e tinha uns versículos lá que eu marquei e eu coloquei aqui nesta mensagem. Salmo 118, versículos 6 a 9. Olha que interessante. Olha a confiança aí do salmista. Versículo 6. O Senhor está com quem, meu irmão? Comigo. O Senhor está com você. Pode se levantar uma tempestade, irmão Rubiano? Pode se levantar. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem, a tempestade, o problema? É aquilo que a irmã Iva estava falando. Não tenha medo, meu amado. Se você tem o Senhor do seu lado, você vai vencer. Você vai passar por essa tempestade. Versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor, porque você vai vencer a tempestade. É melhor. Versículo 9, para a gente encerrar essa parte. Versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Tem medo, irmão? Tenha não. Está com medo? Deixa o medo de lado. Tempestade se levantou, diga para ela: o Senhor está comigo. E eu vou vencer. Eu vou passar. Eu vou sair do outro lado vitorioso. Você também. Você, meu amigo, que vai assistir ou está assistindo depois, você pode ser vitorioso também. Mas como é que eu faço isso, Rubiano? João, Evangelho 1,12. Mas a todos, sabe? Quero dizer algo rapidamente para você. Uma pessoa que não tem a Jesus como seu Salvador, meu irmão, ela passa pela tempestade sozinha, sabia? Ela não tem ajuda de ninguém.
Ela fica lá sozinha, em meio às... Verdade, irmã. Você vai passar sozinho, mas eu quero dizer para você, meu amigo, se você crê em Cristo, a sua tempestade, Cristo vai estar com você. E por último, meu amado, por último, o que a tempestade revela, irmão Rubiano? Além de revelar ou nos trazer, não é? Uma força gigantesca, revela uma presença e desafios constantes, revela um medo extraordinário ou grande. Ela revela sobre nós, as tempestades, revela sobre nós, ou nos faz pessoas mais confiantes. Sabe, meu irmão, quando a gente está na tempestade, num problema, muitas vezes, é como eu disse anteriormente, a gente não enxerga a luz no fim do túnel. Mas quando a gente está com os nossos olhos voltados para o Senhor, nosso Deus, a gente tem uma confiança, meu irmão, incomum, uma confiança sem igual, uma confiança que muitas vezes as pessoas estão olhando, dizendo, mas de onde que ele tirou tanta força, tanta coragem, tanta confiança para suportar tudo isso? Foi exatamente isso que aconteceu, meu irmão, na vida de Davi. Foi exatamente isso que Davi fez, confiou extremamente no Senhor. Por que o irmão está dizendo isso? Se você depois, a gente vai ler aqui alguns versículos aqui, e você vai entender. Quando eu li o versículo 30 aí, foi o último versículo que eu li, o 31, né? Que Saul manda chamar a Davi e diz, olha, você é um rapaz jovem, e ele já é um homem de várias guerras. Não tem como você vencer isso aí. Não é impossível você lutar sem realmente estar adequado. E Saul tenta lá realmente colocar as armaduras dele em Davi, e realmente não cabia, meu irmão. Por que não, irmão Biano? Porque diz lá, meu irmão, que Saul era um homem alto, não é? Do seu período, da sua época, e Davi era um rapazinho, era um jovem, mas tinha uma diferença gritante, gigantesca, entre Davi e entre Saul, entre Davi e entre o povo, entre Davi e entre o gigante. Havia essa diferença gritante, gigantesca. Qual era, irmão Rubiano? A confiança que Davi tinha em Deus, meu amado. Olha aí comigo, veja aí comigo, por favor, versículos 32 a 37. Olha que maravilha, meu irmão. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Confiança plena, certeza de que ia vencer. Ele ia entrar numa batalha, ele ia entrar na tempestade, mas ele não ia ficar no meio da tempestade, ele não ia ser derrotado pela tempestade, ele ia vencer, meu irmão. Davi já entrou na batalha sabendo a certeza da vitória, meu amado. Quando a gente entra na tempestade, tendo a certeza que nós vamos vencer ela, meu irmão, porque Deus está conosco, nós vamos vencer. Nós vamos passar. Nós não vamos ser sucumbidos. É isso que falta muitas vezes na gente, meu amado. A tempestade se levanta, sim, se levanta. Mas quando a gente confia em Deus plenamente, meu irmão, pode se levantar 10, 15, 20, 30 tempestades. Se Deus está comigo, meu irmão, não temerei, confiarei. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não podes ir para a
para pelejar com ele, pois ainda tu és moço e ele homem de guerra desde a mocidade. Olha o que Davi vai dizer. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e a tomavam a ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Pergunto, meu irmão, quando eu leio esse texto, eu gosto de realmente fazer algumas perguntas para mim mesmo. Por que será que Davi venceu aquele leão e aquele urso? É lógico que a força de um leão e de um urso, comparada com a de um homem, não é nada. Por que Davi venceu? Por que Davi conseguiu livrar as ovelhas de seu pai? Beto, resposta. Estava com Deus, confiava no Senhor, meu irmão. Está vendo só, meu querido? Está vendo só que essa tempestade, como eu disse na minha introduçãozinha aqui, que ela vem muitas vezes não para nos derrotar, mas para nos fortalecer e fazer pessoas mais fortes? É nesse sentido, meu amado. Tinha muita coisa aqui, meu irmão, para falar, mas o tempo ali já acabou. Que pena, mas tá bom. Eu vou encerrar. Quero que você aí leia comigo esses últimos versículos, eu vou encerrar. E minha letra C diz: na tempestade, o Senhor é a nossa força. Na tempestade, o Senhor é a nossa força. Aí eu quero ler com os irmãos, versículos 46 em diante, e eu encerro aqui minha palavra. O pastor já pode se achegando ou pode encerrar, pastor? Pode encerrar? Versículo 46 em diante, diz assim: hoje, olha meu irmão, olha a força deste homem, olha a confiança de Davi. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou, lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e de Saaraim até Gate e Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus despojos. Venceu, triunfou,
tempestade não derrubou. A tempestade, meu irmão, ela vai te fortalecer. A tempestade, meu querido, vai fazer você mais forte. Você não pode entender a princípio. Você não pode entender no momento. Mas você vai entender depois. Sabe, meu querido, a vitória que Davi teve. Sabe, meu irmão, a tua vitória sobre a tempestade, ela serve como um estímulo para a minha. Para que eu possa ver, não, se a irmã ou o irmão passou, enfrentou e venceu, eu também posso. Se coloque em pé. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe as vossas vidas. Compartilhe. Compartilhe depois o estudo desta noite, ou todo o culto, para que outras pessoas sejam abençoadas. Para que outras pessoas que estiverem passando por alguma luta, alguma tempestade, meu irmão, eles possam aí realmente ter a certeza que eles vão vencer também, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos, ó Deus. Porque até mesmo em meio às tempestades, o Senhor nos ensina. O Senhor nos mostra que está conosco. O Senhor nos mostra que o Senhor nos dá força e alegria para vencer. E muito obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui comigo nesta noite. Obrigado também por aqueles que estão conosco através do Facebook. Abençoa os teus servos. Que o Senhor lhes fale durante o resto desta semana ao seu coração, dizendo, ó Pai, que realmente as tempestades se levantam para eles serem mais fortes. Obrigado pela vida do nosso pastor, da sabedoria e entendimento, não só por ele, mas pela vida de cada pastor que realmente prega, anuncia a tua palavra, ajuda os teus servos, dá ânimo, dá alegria, dá força e entendimento para pregar a tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Leva-nos para o nosso lar, debaixo da tua proteção. Essa é a minha oração te faço em nome de Jesus. Amém. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados, meu amado. Até domingo pela manhã, se assim Deus permitir.